Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa A Palavra Conversa. Será que a ciência desacreditou a fé? Este é o tema para esta semana e para tal estaremos a conversar com Carlos Amós, que é um jovem que tem estado a trabalhar nas universidades, no Ministério Universitário. Então Carlos, como está? Obrigado, Efraim, pelo convite de estar aqui. Uh-huh. É sempre um prazer estar convosco e ser útil em alguma coisa. Mas no geral estou bem e você desse lado. Bom, eu estou muito bem, estou muito feliz em estar aqui consigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E estou ansioso para falar desse que é o nosso tema. E indo diretamente para as questões que eu tenho preparado para si. Pelo que eu tenho estado a perceber, Carlos, é difícil trabalhar com universitários justamente por causa da perspectiva que eles têm do mundo e tudo mais. Como é que tem sido a experiência de trabalhar com universitários nesse ministério? Bom, tem sido uma boa experiência no geral. Ok. Quando nós olhamos para universitários, estamos a olhar para uma camada juvenil. Uhum. É verdade, tem lá jovens e adultos e estão numa fase de tomada de decisões, de perspectivas de vida, porque estão a sair como se tivessem saído de um berço, né? Então eles sempre receberam, absorveram ideias que os pais iam construindo neles. Então eles estão numa fase de descoberta, eles vão ter que tomar decisões nas suas vidas. Decisões essas que baseiam-se também na questão de fé. Qual é a fé que vão abraçar, se vão continuar crendo naquilo que os pais ensinaram. Então isso tem sido interessante trabalhar com jovens nesse sentido, mas não deixa de ser desafiador, porque eles são jovens e adultos e já vêm com alguma coisa. Então chegas e apresentas algo novo às vezes. Então sempre têm suas ideias e vamos conversando e vamos apresentando a fé para esses jovens. Exato. Mas tem sido uma boa experiência. Ok, a experiência que eu tenho é jovens da minha igreja, cristãos, saem da igreja, vão para a universidade, crentes, e voltam da universidade descrentes. Eu fico preocupado com esse assunto. Será que a universidade, a ciência desacreditou o cristianismo ou as crenças no geral? Não. Ok. Eu diria isso. Porque nós quando olhamos para a ciência, a ciência, ela por si, já está equipada para tratar assuntos ou causas naturais. Mas o fato de a ciência estar a tratar de causas naturais não se manifestar as outras causas que não são naturais, não significa que ela anula a existência dessas causas. Porque se ela anula, já está a dar um salto de fé. Isso por quê? Porque olhando para a ciência em si, ela não consegue nos provar cientificamente que não existe Deus. Certo. Agora, o que ocorre é a ciência, com os seus estudos, então ela tem experimentos próprios de diferentes áreas, né? Em que pode-se analisar, mas para isso, às vezes, incrementa-se pressupostos pessoais, em que as pessoas criam pensamentos lógicos que chegam a uma conclusão individual, em que cada cientista decide-se, acredita em Deus ou não acredita em Deus. Exatamente. Mas não é a ciência por si mesma que anula a existência de Deus ou prova a existência de Deus. Então, é o cientista que já vai com algum juízo de valor e acaba fazendo isso. Interessante. Mas a minha questão ainda não quer calar. Será que, apesar de não desacreditar, como disse, será que ela não chega a conflitar com a fé, de algum modo? Há um conceito que precisa estar claro, né? Que é a questão de cientista ou ateu. Nós muitas vezes olhamos para o ateu como cientista. Certo. Mas não é bem assim. Para muitos cientistas, não há incompatibilidade entre a fé e a ciência. Certo. Eles conseguem ter uma fé pessoal e quando hora trabalhar com uma mente científica, fazendo seus experimentos, descobertas, mas tendo uma fé pessoal. Agora, quando nós queremos olhar para o ateísmo, nós encontramos pessoas que nem são cientistas, mas são ateus. Encontramos cientistas que são crentes, mas outros também que são ateus. E, olhando nessa perspectiva, há umas experiências famosas que foram feitas nos Estados Unidos, uma em 1916, outra em 1997. E nessas experiências, nesses estudos ou pesquisas, chegou a essa conclusão que existem por aí 40% naquela época, não sei agora, 40% de cientistas
que eram crentes, e 40% dos cientistas que não eram crentes, e 20% que diziam que não tinham certeza. Então, nós podemos encontrar cientistas nas igrejas à busca desse Deus, mas outros também dizendo que não acreditam nesse Deus. E o fato de um cientista não acreditar em Deus não significa que é por causa da sua mente científica que ele não acredita em Deus. Há vezes que são outros motivos que levam a pessoa a não acreditar em Deus, não porque tem uma mente científica. Então, não diria que há um desacreditar a fé ou há um conflito em si. Interessante. Mas apesar de não haver esse conflito, como bem que refere, parece existirem questões intelectuais que estão a conflituar com a fé. Existem? Exato. Existem e são muitas questões. Conforme dizia no início, há coisas que nós podemos concluir pela ciência, mas que não anulam a existência de Deus, mas incrementando lá alguns pressupostos, e nós criamos argumentos lógicos, e pode chegar a questões que podem ser uma objeção à fé. Quais são essas questões? Posso dar um exemplo, por exemplo, da existência do mal. É um argumento que, bem formulado, pode criar uma objeção a alguém, tipo, se vai crer ou não vai crer no Deus que nós, como cristãos, apresentamos. Porque nós cremos num Deus poderoso, todo-poderoso, e cremos num Deus todo-bondoso. Então, alguém pode te perguntar, como é que me apresentas um Deus todo-poderoso e todo-bondoso? E mesmo assim, existe o sofrimento, existe o mal, existem as injustiças. Então, o pensamento lógico para eles é, se esse Deus é poderoso, ele não nos ama, não está interessado em acabar com o mal. Isso faz sentido para eles. Ou ele é bondoso, mas não tem um poder suficiente para extinguir o mal. Agora, se nós dizemos que estamos a apresentar um Deus todo bondoso e todo poderoso, mas existe o mal, é como se isso não fizesse sentido na lógica que a pessoa construiu. Certo. Mas, tem estado a trabalhar com universitários, como é que eles respondem a essas objeções? Os jovens que nós estamos a discipular, ou temos apresentado a fé, primeiro, talvez seria bom falar de como é que nós respondemos naturalmente no nosso contexto, aqui em Moçambique ou África. A questão da existência do mal é uma questão universal. E cada cultura pode responder do seu jeito, mas nós cá dificilmente levantamos essa realidade para anular a existência de Deus. O que nós temos visto ou aprendemos desde que crescemos é quando lidamos com uma realidade dessa, de traumas, seja nas famílias, é buscar soluções. Não que essas buscas sejam buscas saudáveis, mas às vezes somos levados a ambientes de cerimônias com antepassados, de curandeiros que invocam antepassados, ou apaziguar espíritos, porque presumimos que os espíritos estão zangados, porque as coisas não estão a andar, então temos que ir invocar os espíritos ou apaziguar os espíritos, isso para estancar o mal ou para anular esse mal que existe. Então, mas não chegamos a dizer que Deus não existe por causa do mal. Temos esse ímpeto ou essa resposta natural por causa daquilo que fomos aprendendo. Mas quando chegamos na universidade, dado que nós somos colocados a pesquisar, a ler, e às vezes são leituras que nós fazemos porque estamos curiosos ou queremos saber mais de coisas, ou às vezes é a natureza do curso. Começamos a absorver também ideias que vêm do Ocidente. Certo. Pelo que eu estou a perceber, nós temos uma perspectiva um pouco neutra em relação ao mal, e Deus, é Deus, mas o mal é o mal, procuramos através desta perspectiva de curandeiros e tal. Até podemos assumir a existência de Deus, mas nós queremos, diria, ajudar a Deus ou procurar soluções em outras coisas, ou não achamos talvez que Deus se importe com isso. Mas, conforme diria, quando entramos na questão do Ocidente, o Ocidente já tem mais uma tendência mais secularista ou uma tendência mais materialista quando responde a essa questão. Pode desenvolver o que o Ocidente realmente diz relativamente a isso? O Ocidente baseia-se mais na questão da razão. Então, e para eles, só o simples fato de existir o mal, e nós apresentamos um Deus poderoso e bondoso, como diria, isso já anula a existência de Deus, porque não é lógico. Mas nós olhando para essa perspectiva e para as razões que eles levantam, também vemos que é uma resposta simplista demais para um problema tão grande. Por isso não traz solução ao problema que nós temos. Mas há uns pontos também podemos ver com frases que precisamos de aprofundar mais. Que é a questão, se nós alegamos que há injustiças, existe o mal, e tiramos esse Deus bondoso, e tiramos esse Deus justo que pode trazer uma justiça ou uma bondade,
De onde é que nós estamos a tirar esse padrão para julgar o mundo, dizer que o mundo é mau ou injusto? Então, qual é o conceito de justiça? Ou qual é o conceito de justo e injustiça? Porque se nós queremos embarcar nessa questão do mundo naturalista, ou evolucionismo, neste caso, então, a questão do mal, ou a sobrevivência do mais forte, é primordial para essa teoria. O mais forte sobrevive em detrimento do mais fraco. Então, a morte entra no jogo, na questão do naturalismo, do evolucionismo. Exato. Então, como é que dentro da própria teoria, ou dentro da própria crença naturalista, e nós vamos querer julgar, dizer que isso é mau, se isso é um mecanismo de sobrevivência da própria teoria. Certo, então, se nós dizemos que o mundo tinha que ser de um jeito, um ensejo bom, então nós estamos a ter um padrão de algum sítio. Então, eu posso usar a mesma teoria para afirmar que a existência do mal prova a existência de um Deus bom, que nos dá um padrão para julgar que o mundo não está a andar num bom curso. Exato. Então, podemos usar o mesmo. É interessante. Pelo que eu estou a perceber, o Ocidente tem uma cosmovisão diferente sobre a ideia do mal, e nós em África e talvez o mundo no geral também tem uma perspectiva diferente sobre o mundo. Mas eu já ouvi, já li na academia também que há uma tendência de se acusar o Ocidente de estar a imputar a nós africanos uma perspectiva. Como é que olha para essas questões? Boa pergunta, porque eu também já vi questões dessas. Há um livro muito famoso até que fala disso, a questão da religião em si, porque apresentam o cristianismo como uma religião que o Ocidente está a tentar nos impor. Então, como se o cristianismo surgisse do Ocidente. Mas se nós olharmos com cuidado, o cristianismo não surge no Ocidente. Então, o cristianismo surge no Médio Oriente e, concretamente, com os israelitas. E lá existia uma cultura judaica, que a própria cultura judaica foi confrontada com o cristianismo. Então, eles já tinham uma cultura deles, o cristianismo aparece como um movimento transcultural, que aparece para a reconciliação, que é essa mensagem do cristianismo, a reconciliação de Deus e o homem. Então, o próprio cristianismo redime a cultura, as coisas na cultura que precisam converger, precisam voltar-se para Deus, ser como Deus quer que sejam. Então, isso faz com que o cristianismo confronte. Foi um movimento não muito aceite na cultura judaica, até foi perseguido. Então, nessa perseguição, eles vão para a Europa também, vão para o Ocidente e vão influenciando, porque a tendência do Ocidente também é o materialismo, mas eles são confrontados com o cristianismo a olharem para Deus, a olharem para o próximo, a serem mais humanistas, esquecerem de só pensarem neles ou ganharem a vida. Então, eles foram confrontados. E esse mesmo cristianismo também vem para a nossa cultura e quer redimir a nossa cultura para que seja uma cultura baseada em princípios do nosso Criador. Porque se nós estamos a reclamar do mal, é porque temos um anseio de um mundo melhor, de um mundo justo. E esse mundo foi criado por Deus. Deus criou o mundo para ser bom. E por nós termos perdido, nós não fomos preparados para viver no sofrimento. É natural que sintamos essa injustiça, esse anseio de uma coisa melhor. Mas o cristianismo nos dá essas balizas todas, nos dá a origem, o porquê, descreve como nós estamos e aponta para uma esperança. Então, o cristianismo nos traz isso tudo, sabe? Nos mostra que sim, vocês não estão a viver aquilo que tinham que viver, estão a sofrer e nos orienta onde está a solução para esse mal. Uma resposta mais completa do que uma resposta simplista, dizer que Deus não existe e nem resolve o nosso problema. Faz sentido. Agora que falou da forma como o cristianismo responde a isso, conheço pessoas que têm essa perspectiva. Ok, eu entendo a visão do Ocidente, eu entendo a visão da África, mas eu não estou nem aí para essa ideia de Deus. Eu já sofri muito na vida. Qual é a resposta pessoal que tu tens para essas pessoas? Isso é muito interessante, porque essa questão do mal é um problema universal e é um problema real, de verdade, para cada pessoa, para cada indivíduo. E que até passa da questão de, ok, tu convencer a pessoa que Deus existe ou não existe. A pessoa tem um problema real que cria traumas e às vezes a pessoa diz, ok, Deus até pode existir, mas se Ele existe, eu não quero confiar nele. Por causa da raiva que às vezes nós nutrimos, por causa das coisas que nós passamos. Então,
essas coisas que nós falamos aqui podem não dizer nada. A pessoa que está nesse estado está com ódio de Deus. Até pode ficar com mais ódio. Até estás a provar que Deus existe, mas ok, por que estou a sofrer? Por que estou a passar por essas coisas? Esse Deus não é responsável por esse mal que está acontecendo. Ele não se responsabiliza de vir eliminar esse mal. Mas no cristianismo nós encontramos uma resposta muito bonita. Uma resposta pessoal para cada um de nós. Porque nós estamos numa condição, estamos num estado, e nesse estado a Bíblia nos mostra o porquê estamos nessa condição. Porque nós fomos criados por Deus para viver bem, num relacionamento saudável com Ele e com a criação no geral. Mas nos mostra o porquê estamos assim. O fato de nos termos desligado da comunhão com Ele. Temos pecado contra Ele. Então nos encontramos numa situação assim, em que a própria natureza geme pela redenção. E nós mesmos, a cada dia, sofremos traumas causados por pessoas, nós como homens. Mas no cristianismo nós vemos que, sendo nossa culpa, Deus se responsabilizou até o ponto de enviar o seu filho morrer na cruz, tomando sobre si essa responsabilidade do pecado sobre ele. E assim ele traz uma resposta pessoal para cada um de nós. Que essa resposta até pode não explicar as motivações ou o motivo específico de cada sofrimento de cada pessoa, mas dá recursos, dá ferramentas para que nós possamos passar por esse momento que temos ainda aqui na Terra, as dificuldades, porque Jesus fala isso, que no mundo tereis aflições. Mas Ele nos dá ferramentas, como o seu Espírito, né? Que nos dá força, que de modo de passarmos esse tempo, esse período, não com desespero, não com medo, mas com coragem e com esperança. E para isso só basta voltar-se a Ele em vez de fugir dele. Porque nós podemos negar a Deus, dizer que estou com raiva, mas esse sentimento por si só já nos consome e nem temos esperança no futuro. Porque o que Ele nos dá uma força aqui para caminhar uma vida de esperança, uma vida de coragem, mas Ele pode fazer valer a pena esse sacrifício que vamos ter aqui, se queremos nele, numa glória futura. Por isso que o sofrimento que nós temos aqui não vai se comparar com a glória que Ele preparou para aquilo que Ele aponta, que é quando ela vir e vai fazer convergir em Jesus todas as coisas. Ele diz que nós seremos de novo restaurados. Este corpo já será um corpo glorioso, fala da redenção do homem completa, mas também de toda a criação, até a natureza. Por esta questão do mal não é só uma questão pessoal de que eu te fiz mal. Uma questão também, de repente, surge um sismo, um desastre, que nós não temos controle. Ele fala de redenção de todas essas coisas. Então, uma resposta pessoal é cada um de nós tomar essa decisão de voltar-se a Deus, em vez de fugir a Deus por existência do mal, porque Ele tem a solução. E Ele já tem apontado que um dia Ele vai fazer com que isso tudo pare e não haverá mais choro, mais pranto, viveremos uma glória para sempre. Ele nos dá força para vivermos agora e uma esperança futura. Muito obrigado, Carlos. Essa resposta é muito profunda. Consigo perceber que realmente o mal é um problema universal e cada um de nós temos que considerá-lo dessa forma. Mas, porque o tempo nos escolhe, tenho mais uma última pergunta para si, Carlos. Se são essas as questões intelectuais que são levantadas como objeção à fé, não existem outras? Existem, são várias. Talvez teremos que fazer séries de podcast, onde a palavra conversa, e nem íamos esgotar. Mas mais uma. Ok. Outra tem a ver com a questão de nós apresentarmos um Jesus que diz ser a única verdade, o único caminho. E porque há uma ideia, né, que se tem nas academias, a questão de quando alguém se apresenta como possuindo uma verdade única, querer exercer um poder sobre as outras pessoas. Então, queres escravizar ou queres manipular as pessoas. Então, isso acaba também criando uma objeção à fé às pessoas. Ok, esse Jesus diz que é o único caminho, a única verdade, a única vida. Como é que isso funciona? Querem nos manipular. Então, olham com alguma desconfiança. Mas há uma coisa que importa de analisar nessa questão toda. E quando falamos de Deus, estamos a falar de um ser pessoal. Um Deus que quer se relacionar com o homem. E quando falamos de relacionamento, lança fora essa questão de uma independência, uma liberdade que nós mesmos criamos. Porque esse conceito de liberdade hoje em dia é um conceito de que eu tenho que criar meus próprios conceitos, e o conceito do bem, do moral, tudo mais. Aí sou livre para criar essas coisas, como eu tenho que viver, não devo satisfações a ninguém, essa liberdade que muitas vezes cultiva-se. Mas quando falamos de relacionamento pessoal, a nossa liberdade é condicionada, seja um relacionamento entre eu e meu amigo, eu, minha esposa. Eu não posso viver de qualquer maneira,
estando a me relacionar com alguém. Há coisas que eu terei que abrir mão para que o relacionamento seja saudável. E Deus também quer se relacionar conosco. E sendo o maior valor que Deus tem para conosco, que essa é a sua essência, é o amor. Então, Deus tem um relacionamento do amor conosco. E nós voltarmos para Ele, aceitá-lo como o único, e também como o digno de nós ofertar nossas vidas, na verdade é uma abertura de amor que Ele mesmo deu. E nós respondemos obedecendo a Ele. Porque o que Deus fez? Deus, sendo um Deus soberano, Ele não precisa de nós. Ele continua sendo Deus. Mas nós estávamos numa condição pecaminosa, mas mesmo assim, Ele querendo estabelecer um relacionamento, que estamos a falar, e querendo estabelecer um relacionamento, Ele teve que se doar. Exato. Então, Ele manda seu Filho, Ele vem através do Filho, morre na cruz do Calvário, e aí Ele estabeleceu o relacionamento, Ele abdicou, Ele restringiu-se, Ele assumiu a forma humana, então Ele restringiu-se para ter um ganho maior. Exato. Qual é o ganho maior? É o ganho de restabelecer o relacionamento com o homem. Então, nós também respondemos isso, abdicando das nossas escolhas para estabelecer um relacionamento saudável com Ele. E olha que na questão do amor, quando nós baseamos relacionamentos de amor, nos restringimos das coisas, mas para uma liberdade maior. Porque é só num relacionamento baseado no amor em que eu me torno a melhor versão de mim mesmo. Por quê? Porque estou mais confiante, sabendo que eu posso expor as minhas fraquezas, a pessoa me ama como eu sou, vai continuar a cuidar de mim, não é de sofrer traição. Então, isso me ajuda a ser o melhor de mim mesmo. Então, só há verdadeira liberdade num relacionamento baseado no amor. Então, não há nenhuma escravidão em vir para Deus. Pelo contrário, se formos analisar o cristianismo com cuidado, é baseado numa decisão interna, pessoal, de fé, que tu aceitas a Ele e vais a Ele. Jesus não veio arrastar ninguém, Ele pregou o Evangelho. E uma decisão interna, uma resposta a esse amor. E voltamos a Ele. Então não é uma questão de obrigação ou de uma camisa de forças. Porque essa questão de restrição não é totalmente negativa. As restrições não nos aprisionam. Há restrições que se podem aprisionar, mas restrições que nos levam a uma liberdade maior. Vamos supor que há questões que viciam, como drogas e tudo mais. Eu posso me restringir de ter uma vida, de consumir essas coisas, para que eu possa ser livre da prisão que essas coisas trazem. Então, o cristianismo é um relacionamento com Deus. E um relacionamento baseado no amor. Um relacionamento em que cada parte doa. Deus doou o seu Filho. E nós doamos também a nossa vida para viver no relacionamento profundo. E nesse relacionamento há coisas que nós vamos deixando para trás que só prejudicam esse relacionamento. Mas isso numa decisão pessoal. Ninguém força ninguém. Falando de decisão pessoal, qual é a resposta pessoal que tem aos jovens universitários que estão a ter dificuldades em acreditar em Deus neste contexto? Uma última resposta pessoal que tens para essas pessoas? Muito obrigado por essa oportunidade, porque praticamente esse trabalho que nós fazemos, né, discipulado universitário, que é convidar os jovens para que possam aceitar esse Deus, possam aderir a esse Deus, porque nós olhamos para esse Deus como uma resposta para tudo quando eles estão a passar, estão à busca de respostas, e não vamos olhar para esta questão de objeções, de questões intelectuais como coisas que anulam a Deus. Vamos olhar com cuidado e vamos para a fonte, que é a palavra de Deus, vemos o que Deus tem para nós. Porque Ele tem coisas maravilhosíssimas. Ele tem uma vida abundante à espera de cada um de nós. E Ele simplificou tanto essa questão que nem é pela questão científica que nós vamos chegar a Ele. Não que seja uma maldade, mas é uma vantagem para nós. Porque talvez só alguns teriam acesso à vida eterna, os mais estudados, os mais com mente ajustada, mas Ele escolheu entregar ou escolheu dar essa oportunidade à humanidade através da simplicidade da fé. Não que Ele não pudesse, através da ciência, criar métodos científicos, as pessoas querem chegar a uma fórmula e serem salvas, mas Ele quer que todos possam vir a esta vida abundante. Então Ele simplificou, não porque Deus não é sábio, mas porque Ele quer que todos venham a Ele possam ter essa vida, esse consolo, essa esperança aqui em Jesus Cristo. Então, convido a todos os jovens que vamos marchar, vamos seguir a Cristo, que é o melhor que podemos fazer. Nice. Muito obrigado, Carlos, pelo seu tempo, por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu e muito obrigado.
Assim foi mais um podcast da Palavra Conversa e voltamos na próxima semana. Muito obrigado por ter visto o vídeo do canal A Palavra. Não pare por aqui, junte-se à nossa família através do Facebook e Instagram. Não te esqueças de subscrever, dar o like e compartilhar com amigos.